São 7h18. Eu vou abrir o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, falando sobre um assunto que marcou a abertura, o começo da edição de hoje do Jornal Alerta Geral, que é a preocupação na área sanitária do Ceará sobre o número elevado de novos casos da Covid-19 no interior do estado e na região metropolitana de Fortaleza. O quadro é de preocupação, por que não dizer de extrema preocupação, e o governador Camilo Santana decidiu antecipar para hoje a reunião do comitê gestor que trata sobre as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O quadro é de preocupação na área sanitária do Ceará, com registro no aumento do número de pessoas infectadas e mortes pela Covid-19. A quantidade de leitos hospitalares ocupados com pacientes infectados pela doença faz acender uma luz amarela na agenda do governo do estado. A demora na chegada de mais vacinas é um outro ponto de inquietação. A Secretaria de Saúde do Estado registra a maior ocupação de leitos de UTIs nas redes pública e privada. E diante dessa situação considerada grave, o governador Camilo Santana, em reunião nesta quarta-feira com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, decidiu antecipar para amanhã desta quinta-feira a reunião do comitê que delibera sobre o decreto estadual que disciplina restrições para o enfrentamento da pandemia no Ceará. Camilo não antecipou quais ações serão implementadas. A expectativa é que, com base no quadro sanitário registrado nos últimos dias, com mais casos de infecções e mortes pela Covid-19, medidas mais duras sejam adotadas. Uma das preocupações entre as autoridades de saúde do Ceará é que as pessoas não estão tendo cuidado em realizar a higienização das mãos, manter o distanciamento social e usar a máscara como iniciativas para serem evitados mais infecções pela Covid-19. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h20, jornalista Beto Almeida. No momento em que nós estávamos começando uma nova fase de ânimo, de entusiasmo com a chegada da vacina para, em primeiro lugar, vacinar os profissionais de saúde, idosos que estão em casas de repouso, nós somos surpreendidos com as últimas informações que dão uma dimensão ainda maior sobre o quadro de preocupação com os novos casos de coronavírus, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Como disse o Carlos Alberto, a situação é tão angustiante que o governador Camilo Santana antecipou para hoje uma reunião do comitê gestor que define as medidas para ampliar, por exemplo, o número de leitos destinados a atender os pacientes em situação mais crítica que são infectadas ou as pessoas infectadas pela Covid-19. Medidas de restrições para atividades comerciais, econômicas, poderão também ser anunciadas. O governo do estado adota um tom de cautela para administrar essa situação ao mesmo tempo que espera maior agilidade na produção de vacinas em todo o Brasil, ou para todo o Brasil. São situações, Beto Almeida, adversas no momento, repito, que começa em maior dimensão uma nova onda de casos de coronavírus no Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luciano, infelizmente os dados estão aí, os casos estão aumentando e o total, eu peguei aqui os números que eu achei assim impressionante, que mostra que esse total de novos casos registrados dobrou de outubro para cá, Luciano. Em outubro foram 5.260 novos casos, em novembro foram 10.809 novos casos de Covid aqui no estado do Ceará. Se manteve em dezembro com 10.946 e até agora, Luciano, neste mês de novembro, só aqui na capital, foram 5.978 novos casos. Então você imagina, nós não concluímos ainda o mês de novembro. Pernambuco, nosso estado aqui vizinho, já declarou que vai fazer restrições, por exemplo, inclusive em circulação em áreas públicas.
em parques públicos. Então, nós não temos ainda, infelizmente, a vacina. Não dá para confiar simplesmente de que essas medidas de proteção, de uso de cloroquina, de azitromicina, de ivermectina, que isso traga resultado, não traz. Então, o governo tem, de fato, essa preocupação e nós vamos aguardar esse decreto, porque a reunião normalmente ocorre às sextas-feiras. A antecipação já demonstra uma preocupação do governador Camilo Santana na adoção de medidas e principalmente, o que eu acho que é uma coisa importante, na transparência com que o governador tem tratado essa questão dos casos de Covid. Eu acho que o Ceará tem se destacado porque aqui as coisas têm sido colocadas muito às claras, mesmo sendo medidas muitas vezes impopulares, incompreendidas por boa parte do comércio, boa parte das atividades, e a gente entende que muita gente está pagando um preço alto por isso, como é o caso do setor de serviços, setor de eventos, enfim, do turismo, toda a população, mas são medidas que, infelizmente, são necessárias. Nós temos vacina suficiente, Luiz Elô? Não temos. Está aqui a confirmação daquilo que você chamou e eu falamos na abertura do programa. O Brasil tem pelo menos 14 milhões e 800 mil pessoas, Luiz Elô, dentro do chamado grupo prioritário. Que grupo prioritário é esse, Luciano? São os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate da Covid, são os idosos e também os grupos indígenas, a população indígena. 14 milhões e 800 mil pessoas. Sabe quantas doses nós temos? 29 milhões e 600 mil doses para imunizar esses 14,8 milhões de brasileiros. E quantas doses nós temos? Nós temos nesse momento, Beto Almeida, 10 milhões e 800 mil doses. Que é vacina suficiente para 1/5 desse contingente. 1/5 desse contingente. Significa dizer, Zé, que nem o grupo prioritário a gente está conseguindo chegar, alcançar, imunizar esse pessoal. Imagine o restante da população. Então a preocupação é real, ela existe. A segunda onda, como a própria Secretaria de Saúde do Estado admite, ela não está restrita à capital, está agora distribuída por todos os municípios do estado do Ceará, uns com um pouco mais de incidência de casos, outros menos, mas isso significa que há uma preocupação constante sobre cada um de nós. Beto, ainda nessa área sanitária do Ceará, que gera preocupação para todos nós, a situação crítica também nas relações diplomáticas do Brasil com a China exigiram a mobilização de pelo menos 15 governadores que encaminharam nessa quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro um pedido para o governo federal acionar a diplomacia brasileira para reabrir ou para ampliar o diálogo com a Índia e com a China. O objetivo é que o Brasil encontre uma solução para importar o IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina Coronavac e para que as 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca sejam enviadas ao país no combate à Covid-19. Nós estamos falando da nossa realidade aqui no Ceará, do dia a dia, para quem está em Tianguá neste momento, para quem está em Salitre, Campos Sales, em qualquer uma das 184 cidades do Ceará, ou em qualquer uma das 5.568 cidades brasileiras. E, ao mesmo tempo, todos nós estamos dependendo dessa importação de insumos para a fabricação de vacinas, para a produção de vacinas. Como disse o jornalista Beto Almeida, a vacina existente hoje é insuficiente para atender a demanda dos profissionais de saúde, dos grupos prioritários, onde estão inclusos também os idosos que vivem em casas de repouso. Então, para nós esperarmos com mais paciência, e a cada dia a paciência precisa ser renovada, essas medidas preventivas simples, como por exemplo a higienização das mãos, o uso da máscara, e se evitar ao máximo as aglomerações, nós possamos talvez continuar nessa luta para vencer a travessia, que ainda está longe, infelizmente, de chegar ao fim. E no sábado, a gente viu que a Anvisa rejeitou aquele pedido, né, para uso emergencial daquela vacina Sputnik, que é a vacina russa, porque a terceira fase não estava de fato concluída aqui para o Brasil, então ela foi rejeitada. O que ocorreu? O Supremo Tribunal Federal está dando aí um prazo de 72 horas
para que a Anvisa, tá certo, faça uma análise desse pedido de uso emergencial da vacina russa, a Sputnik. Porque, Luciano, o que está aqui impedido? É o seguinte, se a vacina recebeu ou recebe autorização lá fora, em outros países, no exterior, mas não recebe aqui dentro, diante da emergência do quadro, diante da falta de vacinas, então o que se quer é a liberação para o uso da vacina russa, a Sputnik V, aqui no Brasil. Porque, olha, tem que vir outras vacinas, o mundo está cheio aí de outras opções. E elas precisam chegar ao país, porque se você ficar aguardando que a China libere com todo esse embarreiramento burocrático e político, que esses ingredientes, esses insumos cheguem até aqui o Brasil, a coisa vai demorar. São 7h29. Nós vamos continuar aqui no Jornal Alerta Geral falando sobre essas medidas que estão sendo adotadas na área da pandemia da Covid-19, principalmente com essas articulações políticas para avanços na vacinação. Nesse momento, dezenas e dezenas de profissionais da área da saúde no interior do estado e na Grande Fortaleza continuam recebendo a imunização, porque são profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população. São médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários de hospitais, de unidades de saúde que precisam sim dessa proteção, dessa imunização para cuidar da vida de quem está chegando ao hospital e que, se não receber um atendimento na hora certa, pode vir a uma situação mais complicada e até a óbito. Então, é importante que essa fase seja cumprida, Beto Almeida, da imunização dos profissionais de saúde.